E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, trazendo um alerta sobre o câncer infantil de olho, batendo um papo aqui com a doutora Luza Reis, que é oftalmologista pediátrica, retornando aqui ao programa Utilidade Pública. A gente estava falando da dica legal, que é a história da foto, e que as mães não precisam ficar neuróticas. É bom reforçar isso. Não apareceu ali, apareceu esbranquiçado, olha, não entra em desespero. Precisa passar pelo profissional, aquilo é apenas o alerta, tá? E ajuda aí, dá um empurrãozinho para você procurar mais rápido aquele profissional de saúde específico, que é o oftalmologista para crianças. Isso. A hereditariedade, isso influencia 100% ou não? Não. No caso de retinoblastoma, só influencia cerca de 30%. Então, os tumores hereditários, são genéticos, eles acometem os dois olhos, certo? 90% dos casos ele acomete os dois olhos. E são só 30% dos casos. É bom lembrar que o câncer, que o retinoblastoma, ele acomete cerca de 4 a cada 10 mil nascimentos. É um câncer muito raro. É cerca de 4% dos cânceres infantis gerais. Então, é um câncer raro. Inclusive, por exemplo, vamos dizer, na minha experiência, na minha prática, vamos dizer que de 3 anos eu diagnostiquei 2 crianças com retinoblastoma. Então, é um tumor raro. E na maioria deles não é genético, né? É uma alteração do gene que foi adquirida. Quando não é genético, que a gente chama de somático, ele acomete geralmente um olho só. É unilateral. Então, os casos unilaterais são esses casos somáticos. E os casos hereditários, genéticos, são os bilaterais. Quando a senhora fala, olha, Daninha, são 4, isso acomete 4 crianças em cada 10 mil. Acho que não é só o número, acho que o retinoblastoma, ele sensibiliza mais, porque quando ele não é tratado, ele muitas vezes pode chegar ao estágio da retirada mesmo do globo ocular. Isso, é o estágio final, né? O tumor, a gente, primeiro, quando faz o diagnóstico de tumor, o primeiro passo é você fazer o estadiamento do tumor. Isso serve para qualquer tipo de câncer. Então, no retinoblastoma também tem o estadiamento do retinoblastoma, de acordo com a fase do tumor, do tamanho do tumor. Existem vários tratamentos. E a retirada do globo ocular, que a gente chama de enucleação, é no estágio mais avançado do tumor. É quando a gente vê que o tumor é grande, quando a gente vê que ele pode já estar, vamos dizer, invadindo, porque é um tumor da retina, das células da retina. Então, ele pode crescer bastante e até comprometer vamos dizer, a íris, né? Mas isso, então, quando a gente vê que um tumor é grande, ou até quando ele invade o nervo óptico, quando ele já está perto do nervo óptico, dependendo das características do tumor, a gente indica a enucleação, que é a retirada do globo ocular da criança. É um tratamento drástico, como eu falei para você, né? Porém, é como eu expliquei desde o início, em câncer, a prioridade é vida, né? Então, a gente tem que priorizar a vida da criança. Se o tumor está avançado, a gente tem que retirar o globo ocular para que isso não comprometa a saúde da criança como um todo. E aí a gente volta para um velho alerta, o diagnóstico precoce. Isso mesmo. É tudo. E como eu falei para você do reflexo branco, mas também o segundo principal sinal de alteração ocular, né, é o estrabismo. É o olhinho desviado. Então, às vezes, nem aparece tanto o reflexo branco, mas se a criança está com o olhinho desviado, também é um sinal importante de que isso possa ser tumor. Calma, papais e mamães. Não são todas as crianças que têm estrabismo que têm tumores oculares. E nem todas as crianças que aparecem ali a manchinha branca. Também. Isso. Então, não precisa ficar desesperada apenas
Procure um profissional. Esse é o sinal de alerta. Quando o câncer está nas fases iniciais, qual é o tratamento? É bom lembrar que o tratamento do retinoblastoma, ele é multidisciplinar. Não é só o oftalmologista que trata. Então, o primeiro passo na suspeita de retinoblastoma é encaminhar para um pediatra, um oncopediatra, porque a criança vai ser submetida a exames de imagem, vai fazer uma ressonância da órbita para ver a extensão do tumor, se tem outras áreas do sistema nervoso central que está acometido ou não. Então, ele é prontamente encaminhado para o pediatra e a criança, na maioria das vezes, ela é submetida a uma quimioterapia. Então, a criança passa por uma quimioterapia. Geralmente, essa quimioterapia, ela reduz o tamanho do tumor dentro do olho e reduzindo o tamanho do tumor, a gente faz os tratamentos intraoculares. Quais são? Quando o tumor é pequenininho, a gente aplica laser ao redor do tumor para delimitar, vamos dizer, aquela massa, não fazer com que ela cresça. A gente literalmente... Não é um caso cirúrgico? Não. Quando é cirúrgico é quando é a retirada. Volta para aquela... quando é a retirada do globo. Isso, para o último estágio. Mas quando não precisa, quando o tumor é pequeno, é um tratamento clínico, no sentido que faz um laser. Então, literalmente, a gente queima o tumor. A gente tem que queimar aquelas células para que aquelas células não cresçam. Na verdade, as células são nutridas por vasos, né? Então, a gente tem que queimar ao redor para que os vasos não cheguem lá e não alimentem aquelas células para que elas não cresçam. Tem outros tratamentos também, até tratamentos venosos, que a gente chama de quimioterapia intraocular, que a gente injeta a medicação na artéria que vai para o olho. Ou seja, o remédio, a medicação da quimioterapia vai direto na célula do tumor intraocular e vai matar aquela célula. Que a gente tem porque o câncer são células malignas. Então, a gente tem que matar aquelas células para que elas não se reproduzam e não prejudiquem, vamos dizer, a vida, porque é a reprodução das células malignas que é todo o problema do câncer em geral, entendeu? E aí, depois que faz esse tratamento, há o risco, por exemplo, algum índice de risco de reincidência ou de aparecer desse câncer, aparecer mais adiante, mas essa resposta a senhora vai dar daqui a pouco. Doutora Luza, porque a gente precisa intervalo, a gente volta já 2 minutos.